Seja bem-vindo ao curso Cuidador de Idoso com Excelência. Nessa aula vamos falar um pouco sobre obstrução de vias aéreas. Ela é dividida em duas partes, obstrução leve e obstrução grave. O que é obstrução leve? Quando o paciente consegue se comunicar. A obstrução grave, ele não consegue se comunicar. Obstrução leve. O paciente ele é capaz de responder a qualquer pergunta que você faça. Então você vai fazer o que? Você vai acalmar o paciente. Você vai sentar do lado dele, vai pedindo calma para ele, conversando e pedindo para ele tossir, para ver se ele consegue expelir aquele objeto. Fala com ele, tosse, tosse, tosse. Tá, tira essa mania de querer bater nas costas, como as pessoas antigas fazem. Isso não ajuda em nada no paciente adulto, tá bom? Então, obstrução leve, você vai acalmar o paciente consegue falar, você vai incentivar ele a tossir. Obstrução grave, o paciente ele não consegue falar. Você vai falar com ele, ele vai estar com a mão segurando o pescoço, que é uma das características, né? Um movimento universal de pessoas engasgadas. Geralmente coloca as duas mãos no pescoço para tentar respirar, certo? E pode chegar o paciente estar inconsciente, ele pode perder a consciência, né? Por causa tampa a respiração, tampa a traqueia dele, né? Então ele não consegue respirar, então ele pode chegar à inconsciência. E nesse caso, nós temos que realizar a manobra de Heimlich, certo? Você vai posicionar atrás do paciente com seus braços à altura da crista ilíaca. Você vai abraçá-lo, né, por trás. Vai posicionar uma das mãos fechada, com a face do polegar encostada na parede abdominal, entre o apêndice tifoide e a cicatriz umbilical. Com a outra mão espalmada sobre a primeira, comprimir o abdômen, em movimentos rápidos, direcionado para dentro e para cima, em J. E repetir essa manobra até que desobstrua as vias aéreas dele, que ele torne responsivo, que ele consiga falar. Em pacientes obesos e gestantes, no último trimestre, realiza compressões sobre o externo. O externo é esse ossinho logo em cima do estômago, e não sobre o abdômen. Essa é a manobra. Você vai se posicionar atrás do paciente, certo? Vai cerrar uma mão, vai fechar a mão com a outra aberta por cima da outra, vai fazer um J, vai colocar aqui no abdômen e subir até o estômago. Então você vai apertar e subir, apertar e subir. Isso cria estímulo de vômito. Aí o paciente consegue expelir o objeto que está obstruindo as vias aéreas dele. Aqui outro exemplo. Você vai colocar a mão fechada, colocar a outra mão espalmada e vai fazer esse movimento nessa direção, de cima da cicatriz umbilical até o estômago. Você vai apertar e vai puxar para cima. E se cria um estímulo de vômito e o paciente consegue expelir o objeto. Em paciente grávida ou obeso, você vai colocar acima do abdômen, aqui na boca do estômago. E vai fazer a mesma manobra em J. Você vai pressionar e puxar para cima, pressionar e puxar para cima. A obstrução grave em paciente inconsciente. Você vai posicionar o paciente em decúbito dorsal, numa superfície rígida. Superfície rígida, pessoal, não é cama. Cama não é superfície rígida. Você vai colocar a pessoa no chão, diante de
irresponsividade, o paciente não responde e tem ausência de pulso, você vai executar a compressão torácica com o objetivo de remoção do corpo estranho, abrir as vias aéreas, visualizar a cavidade oral e remover o corpo estranho se possível, se estiver visível ao alcance, né? Se você consegue retirá-lo. Se nada encontrar, realiza uma insuflação, né, de ar e verificar se o tórax está expandindo ou não. Considere o transporte para o hospital o mais rápido possível e continua realizando as manobras de desobstrução de vias aéreas. Esse é um paciente inconsciente, você vai ficar ajoelhado, ele vai fazer a mesma manobra, vai pegar aqui, ó, na cicatriz umbilical e vai fazer esse movimento até o estômago, até a boca do estômago dele. Você vai apertar e jogar para cima, apertar e jogar para cima. Depois você vai verificar na boca do paciente se o objeto está na boca ou não. Ou ele pode vomitar, aí você vai pegar, vai lateralizar a cabeça dele para que ele não engasgue novamente. Essa aqui é outra imagem de outro ângulo, aqui dá para ver bem. Ela vai fazer esse movimento, vai pegar aqui a cicatriz umbilical até o estômago. Você vai fazer este movimento. Então, galera, tem que prestar muita atenção no nosso idoso, porque o idoso acostuma engasgar facilmente. Então, realiza essa manobra. Se ele estiver consciente, com ele em pé. Se ele estiver inconsciente, você vai colocar ele de decúbito dorsal, numa superfície rígida, de preferência no chão, e realizar a manobra de Heimlich. Ok? Essa aula foi sobre obstrução de vias aéreas. Até a próxima aula.